Olá, pessoal, nós vamos reiniciar os nossos estudos. Na aula passada, nós falamos dos vertebrados, no caso, as aves. Hoje, nós vamos começar a falar sobre os mamíferos, ok? Então, a gente tem aqui nessa ilustração diversos mamíferos diferentes. Apesar deles terem a aparência distinta um dos outros, eles possuem várias características em comum. Então, os mamíferos, eles são animais vertebrados, pertencentes ao domínio eucariota, do reino Animalia, do filo Chordata, do subfilo Vertebrata e da classe Mamária. A gente estima que existe mais de 5.000 espécies de mamíferos encontradas em todos os biomas do planeta. Eles são animais terrestres, aquáticos, voadores, no caso dos morcegos. E os habitats? Os mamíferos, eles são seres altamente adaptáveis e podem ser encontrados em todo o planeta. Isso vai ocorrer porque muitos mamíferos vivem em sociedade e eles se dedicam ao cuidado dos seus filhotes até o momento que se tornam independentes. Então, existe um cuidado parental por parte dos mamíferos. Então, os pais vão cuidar dos filhotes até que eles estejam aptos a viver sozinhos. Além disso, muitos mamíferos eles foram domesticados pelo homem e convive com os mesmos até hoje. Então, isso facilitou a colonização de outros habitats. Os aspectos corporais. Os mamíferos eles se caracterizam pela presença de pelos pelo corpo e pelas glândulas mamárias nas fêmeas. A quantidade de pelo, gente, varia de uma espécie para outra. Tem algumas espécies que elas possuem muitos pelos e outras que possuem poucos pelos, que é por exemplo, a baleia, que ela vai ter poucos pelos, a maioria ao redor do focinho, e a pele ela vai ser predominantemente lisa. O pelo ele vai funcionar como um isolante, dificultando a dissipação do calor da superfície da pele para o ambiente. Essa característica permite que a temperatura corporal dos mamíferos ela se mantenha constante. Por exemplo, mamíferos que vivem em ambientes muito frios, eles vão ter uma camada de pelos bem espessa que vai ajudar nesse isolamento térmico. Eles ainda têm eles vão ter ainda essa pele que é formada por duas camadas, a epiderme e a derme, onde a gente vai encontrar as glândulas sebáceas e sudoríparas, que elas vão auxiliar na regulação da temperatura. Então, quando a gente sua, a água que sai do suor, ela evapora, levando junto o calor. Então, esse suor, ele é importantíssimo para ajudar na manutenção da temperatura corporal. O corpo é sustentado por um endoesqueleto, então um esqueleto interno, totalmente ossificado, com cabeça, tronco e 4 patas, exceto os cetáceos, e com até 5 dedos em espécies de quadrúpedes, a maioria, e outras bípedes, como o canguru e o homem. Os mamíferos eles vão apresentar uma variedade de alimentação muito grande. A presença de dentes ela vai contribuir para que eles possam explorar vários tipos de alimentos. E conforme o tipo de alimentação, eles são classificados como carnívoros, que eles vão possuir dentes caninos bem desenvolvidos e uma dieta que se baseia no consumo de proteínas e lipídios, no caso que vem da carne, né? Exemplos: raposas, cães, onças, leões. Herbívoros, eles vão possuir dentes caninos rudimentares ou ausentes e os molares bem desenvolvidos, porque eles têm a função de triturar. Eles se alimentam de vegetais e apresentam adaptações para a digestão da celulose, que é uma proteína que reveste as plantas e que ela é uma estrutura rígida de difícil digestão. Exemplos que a gente tem de herbívoros: hipopótamo, girafa, boi, canguru, zebra, as cabras, os cabritos, as ovelhas.
são animais que são herbívoros. Onívoros apresentam uma dieta mais diversificada, alimentando-se de fontes de animais e vegetais. Aí a gente vai ter ursos, primatas, porcos, galinhas. Então, todos esses animais, eles vão comer tanto animais quanto vegetais. Isso é uma importante novidade evolutiva, que como aumenta as possibilidades de alimentos, aumenta a chance de sobrevivência também. Sistema circulatório e respiratório. O tronco dos mamíferos, eles vão exibir costelas acopladas ao osso externo, esse osso que fica na frente do tórax, formando uma caixa torácica que lhes confere movimento respiratório devido à presença do músculo diafragma. Então, a caixa torácica e o músculo do diafragma, eles são indispensáveis para o processo de respiração. A respiração dos mamíferos é exclusivamente pulmonar. Ocorre através dos pulmões e ocorre o mesmo com mamíferos aquáticos. Então, todos os mamíferos aquáticos realizam respiração pulmonar. Eles vão subir para a superfície, captar oxigênio e voltar para a parte mais profunda. O que acontece é que eles vão ter tempos maiores entre uma respiração e outra, tá? O sistema circulatório é fechado, o que significa? Que não tem troca de sangue oxigenado com sangue rico em gás carbônico, incluindo um coração com 4 câmaras, quer dizer que tem 2 átrios e 2 ventrículos, e não há mistura de sangue venoso e arterial. O sistema nervoso dos mamíferos é complexo e é o mais avançado dentre todos os vertebrados. O cérebro também é proporcionalmente maior do que os outros animais, permitindo uma inteligência maior. Reprodução. Nos mamíferos, os sexos são separados, ou seja, existe macho e fêmea, e a reprodução é sexuada. Grande parte dos mamíferos vai apresentar período de reprodução definidos, ou seja, épocas que favorecem a origem de filhotes. Então, eles não vão ter filhotes o ano todo. Vai ter épocas que é mais favorável. Por exemplo, não é favorável. Geralmente eles se reproduzem. A fêmea, ela vai ter o período de reprodução lá na primavera, para o bebê nascer ou estar um pouquinho maior na época do inverno. A fecundação dos mamíferos é interna, então os mamíferos eles se desenvolvem no útero. Após o nascimento, os filhotes recebem o leite materno originado das glândulas mamárias das mães. O tempo de gestação e a quantidade de filhotes originados em cada ciclo reprodutivo varia conforme a espécie. Então, por exemplo, a gente tem gambás que podem originar até 13 filhotes. Agora, a gente tem, por exemplo, a espécie humana que o comum é um filhote só. No caso, por exemplo, dos elefantes também, um filhote só. Os cachorros já podem ter vários filhotes em uma única gestação. E o tempo também ele é variado. Tem espécies, por exemplo, os cachorros, o tempo de gestação é 3 meses. Humanos, 9 meses. O elefante é cerca de 2 anos. Então, o que acontece? Cada animal tem um tempo de gestação diferente. Os mamíferos, eles podem ser divididos em vários grupos conforme algumas de suas características. O ambiente onde eles vivem, eles podem ser aquáticos ou terrestres. Exemplos de mamíferos aquáticos: baleia, peixe, boto, leão marinho, foca. Exemplos de mamíferos terrestres: ser humano, cachorro, onça, ovelha. Existem ainda os animais aéreos, né? Que casos eles são terrestres, mas ele é um morcego, por exemplo. E o urso polar, que também é um mamífero, porém com habilidade de natação.
Padrões reprodutivos. Os mamíferos também se diferenciam pela forma como ocorre a gestação. Existem mamíferos placentários, em que toda a gestação ela se desenvolve no corpo da mãe. Então, todo o desenvolvimento embrionário, todo o desenvolvimento fetal, ele vai acontecer dentro do corpo da mãe. Os mamíferos marsupiais, que é o caso dos gambás e dos koalas e dos cangurus, eles vão ter parte da gestação no interior do corpo e depois o filhote ele se desenvolve no interior de uma bolsa chamado marsúpio. Ainda tem os mamíferos que colocam ovos, conhecidos como monotremados. Porém, o ovo permanece por um bom tempo dentro do corpo, onde recebe os nutrientes ao seu desenvolvimento. Um exemplo, a gente vai ter o ornitorrinco, que é esse animalzinho aqui, tá? Esse é o único que a gente conhece que bota ovo. Curiosidades sobre os mamíferos. O cão e o gato e o rato não possuem glândulas sudoríparas. Então, quando o cachorro ele está com muito calor, ele vai colocar a língua para fora e vai acontecer, ele vai se refrescar dessa forma. Os mamíferos são os únicos animais com a capacidade de brincar. Nenhum outro animal brinca além de mamífero. A baleia azul é o maior mamífero do planeta, enquanto os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Os únicos mamíferos capazes de voar são os morcegos. O menor mamífero do mundo é o kit. Ele é um morcego que pesa menos de 2 gramas, 1,5 grama. Os mamíferos surgiram da evolução de um grupo de répteis chamado terapsídeos, que viveram no período Triássico, há cerca de 225 milhões de anos atrás. As horas de sono dos mamíferos. A baleia dorme mais ou menos 1 hora por dia, o boi 4 horas, o cão 10 horas, o cavalo 3 horas, o elefante 3 horas, a foca 6 horas, o gato 15 horas, a girafa 2 horas, o golfinho 10 horas, o leão 20 horas, o morcego 19 horas, o porco 8 horas, a preguiça, será por que ela recebe esse nome, hein? Ela dorme por volta de 20 horas, o rato 13 horas e a zebra 3 horas. Então, vocês viram aí que o padrão de sono entre os mamíferos é muito diferente um do outro. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Caso ficou alguma dúvida, pode me procurar. Bons estudos e até a próxima aula.